Fala, galera do Cornel Azul, como é que vocês estão? WK na voz para conversar sobre as notícias da semana. Primeiro assunto, Jon Jones está satisfeito em se aposentar, visto tudo que ele fez na sua carreira até então. Charles está com luta marcada com o Ilia Topuria, vazaram isso na transmissão do UFC Vegas 105. O Dustin Poirier falou que queria fazer a sua luta de aposentadoria com a lenda. E olha só quem foi que mudou o seu apelido para a lenda, Ilia Topuria. E o último assunto é o seguinte: o Islam vai esperar para lutar contra o Jack Della Maddalena? Ele tá contando com o ovo da galinha? É isso que a gente tem? Então fica no vídeo, se inscreve no canal, me segue aqui, ó, no Instagram também, no TikTok. A resenha continua nessas outras mídias. Agora bora pro vídeo. Seguinte, gurizada, para quem não tá ciente, inclusive eu vou fazer a tradução desse vídeo do Jon Jones da coletiva de imprensa e vou colocar no canal também, tá? Lembrando que eu tenho vários vídeos aqui com dublagens das entrevistas dos lutadores do UFC, justamente para que vocês aí consigam acompanhar o que eles estão falando em inglês, tá? Com tradução e dublagem simultânea. O Jon Jones falou o seguinte, cara, ele tá satisfeito em se aposentar sem lutar contra o Tom Aspinall. Algumas fontes, não sei se é verdade ou não, mas o boato é que ele tá querendo só bater o recorde do Miocic, que foi um dos maiores pesos pesados da história, sendo que ele não tá sendo um campeão peso pesado ativo, mas ele só quer bater o recorde, um número para ter mais ali um gabarito no currículo dele, né? Então, eu não sei o que vocês acham disso. Eu acho que o Jon Jones ele tá numa posição muito privilegiada. Tem muita gente que fala que ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Só que assim, já tá na hora dele vagar essa cinta e viajar em rumo ao pôr do sol e deixar a categoria rodar. Porque assim, Tom Aspinall não tem com quem lutar. O Tom Aspinall cansou de chamar o Gunner e o Ciryl Gunner vem de uma performance horrível. O Malhadinho tá querendo cavar uma luta com o Volkov, mas eu não acredito que ele vai conseguir essa luta, porque o Malhadinho tem que. Ele podia enfrentar o Curtis Blades novamente. Por que ele não faz uma revanche? Não pede uma revanche com o Curtis Blades, né? Enfim, tá usando a sua malandragem ao seu favor, na minha opinião. Então, bora pro próximo assunto. O próximo assunto é o seguinte: na transmissão que aconteceu no UFC Vegas 105, a transmissão aqui em espanhol deixou vazar uma informação. A transmissão em espanhol deixou vazar uma informação muito valiosa. Eu não sei se isso foi planejado, os caras do UFC são bem malandros para deixar um negócio desse vazar sem eles querer, né? Então, turma, estão falando aqui que o Charles do Bronx que o Topuria vai fazer a sua estreia na categoria dos pesos leves contra o Charles do Bronx. Só que é o seguinte, o Charles já falou que não quer essa luta a não ser com uma condição, se for pelo cinturão. Então, a gente tem aqui um berimbolo muito grande na categoria dos pesos leves também, justamente por causa dessa subida do próprio Elias Abitoporia, né? Então, assim, o Elias Abitoporia chegou na divisão com um currículo, ele tá simplesmente botando todo mundo para dormir, né? Deitando todo mundo na porrada, deitou o Volkanovski, deitou o próprio Max Holloway, que na categoria dos leves eu acho que esse poder de nocaute dele continua, né? Então é daqueles casos que tem uma fibra muscular diferenciada que realmente pode, qualquer patada ali que pegar, pode desligar. É uma luta boa pro Charles? Não é uma luta boa pro Charles, porque o Charles costuma se expor muito aos golpes, né? Eu não sei, parece que ele vem mudando esse estilo dele, mas enfim, não é nada interessante para o Charles, a não ser que seja pelo cinturão, né? O Charles já falou que se o UFC quiser casar essa luta para a Semana Internacional da Luta, ele pode esperar também, né, para lutar pelo título. E só que já tem rumores falando que na Semana Internacional da Luta a luta principal vai ser Kai Kara versus Pantoja, né? Então tem muita coisa aí engatilhada para acontecer, mas nada está se desenrolando. Vamos esperar nas próximas semanas para ver se sai algum anúncio aí, né? Para a gente ver o que a gente pode esperar. Ainda falando do próprio Topuria, o Dustin Poirier falou que queria enfrentar uma lenda. Inclusive, até o Paddy Pimblett falou, cara, vamos fazer essa luta aí e tal, não sei o que, querendo cavar uma luta ali com o próprio Topuria, mas o Topuria tá querendo fazer a sua luta de despedida, o Dustin Poirier tá querendo fazer o Diamante, né, tá querendo fazer a sua luta de despedida, então ele vai realmente escolher muitíssimo bem essa luta aí. Então, eu acho que seria um casamento interessante para os dois, porque se o Dustin Poirier perder, ele vai perder para a lenda, né? Que é o nickname, o apelido que o Elias Topuria está querendo mudar. E se o
o próprio... E se o Dustin ganhar, cara, eu acho que ele não se aposenta não, hein? Então, tem toda essa questão aí. Mas agora, o assunto que eu quero entrar aqui mesmo, cara, com vocês, é o seguinte, cara. Eu não estou entendendo. Inclusive, só para mostrar para vocês aqui, é o seguinte: o próprio Topuria repostou esse tweet, né? Então, ele é um cara que está sendo conivente com a possibilidade dessa luta, né? Com essa possibilidade dessa luta aqui. Então, ele falou o seguinte: me escutem, galera. Se o Ilia quer subir para minha categoria, na verdade, quem postou isso aqui foi o Dempsey Singe, né? Ginge. Então, se o Ilia Topuria quer subir pro peso leve, essa seria a luta a se fazer. Então, realmente, eu acho que seria uma luta muito interessantíssima no papel. São dois caras ali que sempre entregam show. Então, o problema é que, pra gente ver os maiores atletas que a gente conheceu, né, sendo nocauteado brutalmente pelo Topuria, cara, isso é um filme de terror, né? Vamos passar pro próximo assunto, que é o assunto que eu quero tratar aqui, cara. Seguinte, o Makhachev, aparentemente, por fontes, tá? Por fontes, ele tá querendo travar a categoria dos pesos leves, assim como o John Jones está fazendo com a categoria dos pesos pesados. É o seguinte, ele deveria aceitar, tá? Eu tô especulando aqui. Ele deveria aceitar a luta contra o Charles, que seria a luta ideal a se fazer pelo título, uma revanche, na Semana Internacional da Luta em Las Vegas. Mas a gente sabe que o Makhachev é o discípulo do Khabib, e o discípulo do Khabib não vai aceitar uma luta assim tão desfavorável para ele à toa, né? Ele sabe os perigos que o Charles tem para oferecer numa revanche, e ele não vai dar essa revanche de graça, né? Enquanto isso, o Charles está chupando o dedo, porque ele não tem luta marcada, e a única luta que eu acho que o UFC está interessado em fazer seria o Charles versus o próprio Ilia Topuria. O Ilia Topuria tá doido para lutar com alguém, mas até agora tá sem parceiro de dança. Tá todo mundo falando na divisão dos pesos leves que tem notícias grandes vindo aí. O Arman tá falando que tem notícias grandes vindo aí. O Ilia Topuria tá falando que tem notícias grandes vindo aí. Tá todo mundo só aquecendo as suas mídias sociais, mas na verdade, enquanto isso, a gente não tem nada definido, nada acertado aí. O Bilal Muhammad, cara, que era parceiro, era amiguinho da academia do Khabib, inclusive o Leon Edwards, tem alguns fãs do Leon Edson aí que estão falando que o Leon Edson perdeu a luta contra o Bilal Muhammad porque foi de madrugada, porque o Khabib coloca muito dinheiro, né, para manter toda aquela estrutura dos atletas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então tem muito fã aí do próprio Khabib, do Leon Edson, defendendo a derrota do cara, né? Enfim, fã é uma espécie de... é um tipo de animal que não dá para entender. E principalmente quando é o fã brasileiro. Então é o seguinte, resumo da ópera. O Islam tá querendo esperar a luta do Bilal Muhammad, que vai acontecer. Nem sei quando é que vai acontecer essa luta, mas deixa eu puxar aqui as datas, só para a gente trabalhar com números para ficar um negócio mais fechado aqui, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o evento do Bilal Muhammad. Pô, tá longe ainda, cara. Vai ser lá no 315, dia 10 do 5. Então, pô, agora tu imagina, a gente vai ter que esperar até o dia 10 de maio, se eu não me engano é maio, mês 5, pro Islam decidir se ele vai subir de categoria ou não. Porra, assim, eu não sei se ele quer ser um campeão ativo ou não, se o cara já tá ganhando uma bolsa boa, deve estar ganhando um dinheiro bom, então ele não tá preocupado com dinheiro. Mas, porra, bicho, ele vai travar a categoria esse tempo todo. O Charles Oliveira não lutou. Eu nem sei quando é que foi a última luta do Charles. Eu posso até puxar no Tapology aqui, pra gente ter um dado, só pra gente fazer uma análise, né? O Charles Oliveira, ele lutou pela última vez lá contra o Michael Chandler, né? Em novembro de 2024, novembro do ano passado. Então, assim, tudo bem, o Makhachev já lutou esse ano, né? É complicado também, mas, cara, já deu tempo dele descansar, já deu tempo dele recuperar o corpo. Então, aqui, ó, citando uma fonte mais confiável, o Real Kev, o Crazy Kevin, né? Falou que o Islam Makhachev vai esperar até o dia 10 de maio para ver quem vence, se é o Belal Muhammad ou o Jack Della Maddalena, para fazer uma decisão para o seu próximo movimento. Cara, se o Bilal defender o cinturão e ele decidir subir, aí sim eu vou respeitar, entre aspas, né, os meus 2 centavos, né, os meus 3 centavos. Eu vou respeitar o campeão, porque ele, independente de ser parceiro de academia ou não, ele vai desafiar aí um cara na categoria de cima que aparentemente era amigo.
Só que assim, cara, negócios são negócios e luta é luta. O que vocês acharam dessas notícias da semana? Não esquece de se inscrever, deixa likezada no canal, tem muito conteúdo por aqui, muita notícia dublada, muita entrevista dublada. A resenha continua aqui no Instagram e no Tico Teco, MMA Corner Azul, para mais informações aí sobre os bastidores do mundo da luta. Tamo junto, tamo misturado, tamo por aqui. E é isso, gurizada. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar likezada e de comentar o que vocês acham aí. Outra coisa, eu dou aulas particulares de inglês. Quem quiser aí melhorar o seu inglês para entender os conteúdos do UFC, para ouvir música sem ter que ver legenda, para aprimorar os seus horizontes culturais, chama aqui nas minhas mídias sociais que a gente troca uma ideia e a gente vai alinhar essa possibilidade aí do inglês que hoje abre portas inumeráveis para você aí na sua vida profissional, pessoal e para expandir o conhecimento da sua mente, tá? Então, é sempre bom estar aprendendo algo novo. Então, chama na Catianga, cuida para cuidar, que hoje ainda é segunda-feira. Até o próximo vídeo. Falou para vocês e até mais.